Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor seja abundante no seu coração, amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos começando o nosso 12º dia do jejum, 21 dias debaixo de suas asas, e eu espero que você esteja sendo ricamente abençoado, edificado, que seu coração esteja cheio de fé e de esperança, de expectativa de coisas boas, porque você é muito amado, você é muito abençoado, e há um Deus que está cuidando de você. Glória a Deus por isso. Eu quero ler com você, se você pode pegar a sua confissão, né? Nós temos nosso livreto, ou você pode estar acompanhando pelo Instagram, pelo site da igreja, de todos os lugares. Quero pedir que você espalhe essa mensagem, que você mande mensagem para os seus amigos, seus parentes, para que eles possam estar ouvindo também a ministração da palavra todos os dias, não é? Isso é muito poderoso. E hoje nós vamos ler Joel, capítulo 2, verso 23, o versículo desse dia. A Bíblia diz: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Olha que promessa poderosa da parte do Senhor para a sua vida. Você hoje é o povo de Deus, a igreja, a Jerusalém, o Israel de Deus, né? Nós somos nós. As promessas do Senhor são para você, e que você creia em cada uma delas. Enche o seu coração de esperança. O Senhor vai transbordar os seus celeiros, os seus lagares, o Senhor vai restituir o que foi roubado, mesmo em dias como esse. Tenha fé, porque em dias como esse servem apenas para engrandecer ainda mais o poder do nosso Deus. Ele é o Deus que cuida de cada um de nós. E eu quero te convidar para confessar a palavra comigo. Pega a sua confissão, repita após mim com fé, enche o seu coração nesse momento, declare em voz alta, junto com a sua família, junto com os seus amigos que estão acompanhando a palavra do Senhor nesse dia. Diga comigo: como filho amado, me regozijo no meu Senhor, o meu Deus. Ele me dará sempre, em justa medida, a chuva. Ele não permitirá que nada me falte, e suprirá as minhas necessidades. Fará descer a chuva, chuva de bênçãos, no tempo certo. O meu Deus me dará a resposta, e no tempo certo me socorrerá. Eu terei sempre em abundância o favor de Deus. Tudo que tocar as minhas mãos irá prosperar. Deus repreenderá o gafanhoto migrador e restituirá tudo que me foi roubado. A bondade de Deus me fará sobressair no meio da dificuldade. O Senhor enviará o seu exército para lutar por mim, pois eu sou mais do que vencedor por meio de Cristo que me ama. Aleluia, glória a Deus. Eu creio nessa verdade poderosa da palavra de Deus, e eu quero, com essa fé, orar por você. Quero lembrar, a gente estava compartilhando agora há pouco, a moeda do céu é a fé, não é a lágrima. Ainda que você pode chorar diante do Senhor, mas tenha fé. É a fé que move o braço de Deus. E você pode ter fé porque você é justo em Cristo Jesus. E eu quero orar com você agora. Gostaria que você pegasse a sua ficha dos seus alvos pessoais e também por todas as situações que você está passando. Junte a sua família agora, vamos orar juntos, vamos declarar em fé a vitória do Senhor, amém? Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida dos meus irmãos, cada família,
cada pai de família, cada casamento, cada filho, cada situação que eles têm enfrentados nesses dias e declarar, ó Deus, que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, os teus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir, o Senhor está ouvindo a oração do justo nesses dias, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, porque o Senhor está cuidando de nós, Senhor, porque o Senhor tem uma aliança conosco, e ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor está aliançado. Por isso eu oro pelo meu irmão, que é um pai de família, ó Deus, que todo medo saia do seu coração, porque o Senhor já derramou do seu amor sobre ele, ó Deus amado, que ele não tenha medo de pagar, de não conseguir pagar as suas contas, de perder o seu emprego, de ter a sua empresa fechada. Não, o Senhor é aquele que sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Se uma porta se fechou, o Senhor abre outras portas para eles. Por isso eu declaro, Deus, prosperidade, eu declaro provisão na casa dos meus irmãos. Pai, eu oro guardando a vida deles debaixo do teu sangue. Ó Deus, eu declaro que o anjo do Senhor está acampado à nossa volta para nos guardar e nos livrar de todo mal. Eu declaro que o sangue do Cordeiro está sobre nós e a nossa casa. Por isso o anjo da morte, o anjo da peste não pode nos tocar. Não haverá, ó Deus amado, coronavírus, não haverá peste nenhuma, nem enfermidade nenhuma na casa dos meus irmãos. Eu oro pelos seus casamentos, que sejam fortalecidos, o relacionamento familiar seja abençoado, que os meus irmãos sejam cheios de fé e de esperança nesses dias, e que possam descansar em paz. Ó Pai, no nome de Jesus, mesmo no meio da adversidade, os pedidos que têm sido feitos ao Senhor de prosperidade, até mesmo de uma casa própria, até mesmo de um salário maior, por que não? Nós cremos no Deus que nos surpreende no meio da crise, e eu declaro fé no coração dos meus irmãos. Eu oro para que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde a mente, o coração deles, em Cristo Jesus, o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amados? E ainda, eu quero orar com você, por essa ficha, com 7 nomes, 7 pessoas, pelas quais você está orando. Sua família, seus amigos, seus vizinhos, pessoas que estão hoje com medo lá fora, com medo de morrer, e você tem uma palavra de Deus para eles, e Deus quer salvar pessoas. São dias que as pessoas estão abertas, estão clamando. Vamos declarar salvação sobre estas vidas. Pegue estes nomes, coloque diante do Senhor, cita eles na presença do Senhor. Pai, a tua vontade é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da tua verdade. Ó Deus, nós declaramos que eles foram comprados pelo sangue do Cordeiro, eles pertencem ao Senhor, e nós oramos, ó Deus amado, requerendo a vida deles para o Senhor. Pai, derrama luz nas trevas, Senhor, no nome de Jesus, que nesses dias a tua luz possa brilhar na casa daqueles que estão nas trevas, trazendo vida, trazendo salvação, trazendo revelação do teu perdão, do teu amor e da tua salvação. Dá que o teu povo possa encontrar aqueles que estão clamando à noite, desesperados, derramando lágrimas no travesseiro, sem saber para onde ir. Faz a mensagem chegar até eles, leva o teu povo até eles, leva, Senhor, que possamos encontrá-los e compartilharmos do seu amor. Nós profetizamos uma grande colheita de salvação na nossa família, nos nossos amigos, nossos vizinhos, Senhor. Em nome de Jesus profetizamos que o teu nome será glorificado e que aqueles filhos que ainda não estão neste aprisco serão trazidos nesses dias pelo braço do Senhor, e nós veremos grande colheita, ó Deus amado, na nossa nação, na nossa cidade, na nossa igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Sustente essa fé no seu coração a cada dia, participando conosco, tomando a ceia com a sua família. E agora receba, através da vida do pastor Aloysio, mais uma palavra poderosa para edificar a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, sua casa, toda a sua família nesse dia. Hoje é o 12º dia do nosso jejum, esse tempo que nós separamos para buscar o Senhor e também para ouvir a sua palavra, sermos nutridos, aprendermos, recebermos revelação do céu.
E nós temos orado nesses dias, declarando que nós estamos debaixo das asas do Altíssimo. Você e a sua casa são guardados. O sangue de Jesus está sobre você, o Cordeiro de Deus, e nenhuma praga chegará na sua casa, chegará na sua tenda, porque o Senhor já deu ordens aos seus anjos para que te guardem. Amém? E hoje, se você estiver acompanhando no livro do nosso jejum, nós temos um livro devocional e cada dia nós compartilhamos um capítulo. Hoje nós estamos falando a respeito do homem que precisava voltar para casa. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 8. Vamos ler do verso 22 em diante. Nós vamos começar lendo o Senhor Jesus decidindo atravessar o mar da Galileia e ir para o outro lado. E aí, quando ele chega lá, nós vamos ver então o ponto central da nossa palavra de hoje. Diz assim: aconteceu que num daqueles dias entrou ele, o Senhor Jesus, num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Aleluia. Então, depois que eles desceram, eles entraram no barco, atravessaram o mar da Galileia e agora chegaram na outra margem. Então, quando eles chegaram na outra margem, eles rumaram para a terra dos Gerasenos, ou Gadarenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, El Elyon? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então, nós vemos no começo, no verso 22, que o Senhor diz aos seus discípulos: vamos passar para o outro lado. Isso significa que o Senhor tinha um propósito deliberado. Ele estava indo em direção a algo ou alguém. A Bíblia fala que eles estavam em Cafarnaum e então eles navegaram até o outro lado do mar da Galileia. Nas palavras do Senhor, a gente percebe que ele tinha um propósito, que ele tinha algo para fazer. E a Bíblia fala então que quando eles estavam no meio do mar da Galileia, veio uma tempestade de vento. E o barco então, balançando de um lado para o outro, estava quase afundando. Mas o que Jesus fazia nesse momento? Estava dormindo. Isso é uma coisa impressionante. Não é? O barco com certeza estava se revirando todo, não é? Aquelas ondas altas e a chuva caindo e o vento, e o Senhor estava dormindo. Essa é a vontade de Deus para você. Em paz eu me deito e pego no sono. Essa é a vontade de Deus. Então não importa se tá tendo uma tempestade, se está tendo uma pandemia, não importa o que está acontecendo, Deus tem para você um sono tranquilo. Amém. O sono do Senhor Jesus é também para os seus
filhos. Amém? Não perca o sono por causa de nada, nem de coisa alguma. Descanse, amém, no esconderijo do Altíssimo. Os discípulos, então, com medo de afundar, foram lá acordar o Senhor dizendo: mestre, mestre, nós estamos afundando, vamos morrer. E o Senhor, então, desperta, ele repreende o vento, ele repreende o mar e tudo fica calmo. Esse é o descanso do Senhor. Essa é a tranquilidade do Senhor Jesus. Ele apenas manda, ele apenas dá uma ordem. Ele não fez uma oração, ele simplesmente ordenou. Bem, mas a Bíblia fala então que eles então chegaram na outra margem e logo que eles desembarcaram, eles seguiram para uma cidade que ficava ali perto do Mar da Galileia, que era Gerasa ou Gadara, ok? Tem nomes distintos para essas cidades, e por isso é chamado em alguns evangelhos de Geraseno, em outros de Gadareno. E a Bíblia fala então que quando o Senhor desembarcou, veio ao encontro dele um endemoniado. E esse é o homem mais endemoniado dos evangelhos, ok? A Escritura diz que cadeias de ferro não podiam segurá-lo, nenhuma corrente poderia prendê-lo, porque ele arrebentava tudo. Eu creio que essa história está registrada na palavra de Deus, evidentemente, para nossa edificação. E uma das coisas que nós podemos aprender com essa história é entender como vivem aqueles que estão debaixo da influência maligna, do controle maligno. Quanto mais debaixo de uma opressão maligna uma pessoa estiver, mais ela vai se parecer com esse homem. E a Bíblia fala de algumas características dele. Eu queria evidenciar para você. No verso 27 diz: logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito, olha o que diz, não se vestia, não habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. O verso 29, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava. E a Bíblia fala que ele era impelido pelo demônio para o deserto. Interessante isso. Em Marcos, no capítulo 5, no verso 5, que é uma outra narração do mesmo evento, diz: andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Uau! Essa é a descrição que a palavra do Senhor faz desse homem atormentado, debaixo de ataque espiritual. Por que eu acho importante você entender o que é um ataque espiritual? Porque muitas pessoas vivem debaixo de opressão maligna, acreditando que essa é a vida normal, que é assim mesmo que a vida é e que elas deveriam se conformar. Você não tem que se conformar. O Senhor Jesus veio para quê? Para desfazer as obras do diabo. Ok? Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Qualquer coisa diferente disso não é a vontade dele para você. É ataque do diabo. Então vamos ver quais eram as características. Primeiro, a Bíblia fala que ele vivia clamando entre os sepulcros. É interessante, quando uma pessoa está debaixo de ataque espiritual, de opressão maligna, ela só pensa em morte. Então esse homem, ele tentava achar algum tipo de conforto, de sensação de descanso no meio de sepulcro. Isso nos mostra o quê? Que a depressão, filho, não é a vontade de Deus, é um ataque do diabo sobre a sua vida. Por quê? Porque uma pessoa deprimida, ela pensa o tempo inteiro na morte. Para todo lado que ela olha, ela só vê morte. Na verdade, é um estilo de vida de alguém que parece que está andando entre túmulos. É um zumbi. E a Bíblia fala que ele, no meio dos túmulos ali, dos sepulcros, ele andava chorando. Por que ele estava chorando? Era um choro existencial. É o peso da própria existência o oprimindo. Por quê? Demônios estavam ali para trazer peso. Olha para cá. Isso não é uma palavra de condenação para você. Isso é uma palavra de fé. E os demônios vieram para te atacar, trazendo depressão. É hora de você se levantar e crer em fé. Que para isso se manifestou o Filho de Deus, o Senhor Jesus, para desfazer as obras do diabo. Você pode viver sim com alegria, você pode sentir sim descanso no Senhor. Uma pessoa mandou para mim uma mensagem hoje de um testemunho de algo que ela recebeu nesse jejum
ela não é da videira, mas é alguém que vivia debaixo de uma opressão enorme. E é interessante que ela dizia que sentia um jugo, uma angústia que não parava, não conseguia dormir à noite, sempre com insônia, andando pela casa à noite. E ela então disse que alguém mandou para ela o link das nossas ministrações e ela ouviu. Enquanto ela ouvia, ela disse que veio uma sonolência grande, mas ela resistiu, ela ouviu a palavra e de repente ela dormiu por em torno de meia hora, mas ela disse que quando acordou, todo o peso tinha desaparecido de cima dela. Aquele sono era demônios tentando impedi-la de ouvir a palavra. Como ela ficou até o fim, ela ouviu, a palavra a libertou. E ela contando que ela sentiu uma sensação de paz, que o mundo ficou colorido para ela, que as coisas ganharam relevância para ela. Essa é a satisfação de viver. A comida tem mais sabor, a música tem mais som, todas as coisas ao seu redor têm mais odor, os relacionamentos mudam porque você se enche de vida. Mas quando existe opressão maligna, só há pensamento na morte. A segunda coisa que o texto diz é que ele andava sozinho no deserto. A Bíblia fala que o demônio o impelia para o deserto. Então ele não habitava em casa, mas ele era impelido o tempo inteiro para o deserto. Deserto, um lugar de sequidão, um lugar de aridez. Preste atenção, esse é um outro sinal, outro sintoma também de opressão espiritual. Pessoas que estão debaixo de ataque espiritual querem ficar sozinhas todo o tempo. Amém? Esse é um grande sinal de alguém que nasceu de novo. Quem nasceu de novo anseia pela comunhão dos irmãos. Quem teve uma experiência com Deus, ele se esforça para estar na vida da igreja. É um prazer para ele estar no culto. É um prazer para ele cantar louvores. Ele não quer mais viver sozinho. Mas quando alguém está debaixo de opressão maligna, ele sempre procura se afastar, se isolar. O diabo sempre quer produzir isolamento, mas o Espírito Santo sempre leva você a viver a vida corporativa, da comunhão dos filhos de Deus. Muito cuidado, ok? É claro que todos nós precisamos, em alguns momentos do dia, de um pouco de solitude, precisamos de estar a sós para orar, buscar o Senhor. Mas há pessoas que elas não querem estar a sós para buscar o Senhor, elas simplesmente se isolam, mas isso não é sinal da ação de Deus. Você sabe, o nosso Deus, nós dizemos que ele é um Deus triuno. Então, o Senhor, o Deus, a forma mais elevada de vida, ela subsiste na forma de 3 pessoas. Isso é, Deus existe na comunhão. No entanto, a obra do diabo é impelir o homem para o deserto. O Senhor Jesus disse lá em Lucas 11:24 que quando um espírito maligno sai de um homem, ele anda por lugares secos, por lugares áridos. Isso mostra que os demônios vivem em lugar de sequidão. Mas o Senhor disse lá em João 7:38 que quem cresce nele, do seu interior, iriam fluir rios de água viva. Rios de água viva, porque o Espírito Santo agora habita em você. Você não tem mais que andar em sequidão. Você é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Salmo 1 diz isso. E no Salmo 84 diz que você é o justo e quando você passa pelo deserto, pelo vale árido, você faz dele um manancial. Sabe por quê? Do seu interior fluem rios de água viva. Mas aquele que está debaixo de maldição, a palavra do Senhor diz que ele é como um arbusto solitário no deserto. Arbusto solitário no deserto, esse é o quadro de alguém que não tem ainda experimentado a bênção de Deus e está debaixo de opressão maligna. Uma terceira coisa que o texto diz é que esse homem vivia se ferindo com pedras. Aquele endemoniado, ele feria o próprio corpo. Eu não sei se você sabe disso, mas essa é uma prática que tem se tornado uma epidemia no meio de jovens, adolescentes, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Isso é ainda mais forte nos países envolvidos. É comum os jovens se cortarem com lâminas, com facas, eles ficam se autoflagelando. Isso é sintoma de opressão espiritual. Você sabe, uma irmã me disse, trabalha no governo, que hoje no Ministério da Educação existe um departamento só para lidar com isso. Tamanha a quantidade de adolescentes que sofrem com isso. Isso é sintoma de ação de demônios. Não é a vida que Deus planejou para nós. A Bíblia fala que quando
Elias desafiou os profetas de Baal, Elias disse para eles, olha, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus. Vocês podem clamar primeiro. E a Bíblia fala então que os profetas de Baal começaram a invocar o seu Deus. E sabe qual a maneira como faziam isso? Se martirizando, se autoflagelando, cortando o próprio corpo. Essa é a maneira como o diabo quer ser adorado, com mutilação, com sofrimento. Mas não é assim que o Senhor Jesus veio nos ensinar. Ele já sofreu na cruz, pelas suas pisaduras, pelos açoites, pelos cravos nas mãos e nos pés, pelos espinhos na cabeça, por tudo aquilo que ele sofreu no seu corpo, ele sofreu para nos dar hoje saúde, vida. Nós não temos que nos mutilar, não temos que sofrer com isso. Uma quarta coisa que o texto diz é que ele vivia nu. Ele vivia nu. Então consegue imaginar alguém entre os sepulcros, clamando, chorando, impelido para o deserto, sem uma casa e vivendo nu? Por que nós dizemos que ele vivia nu? Porque a Bíblia fala que depois que ele foi liberto, o Senhor o vestiu. O Senhor deu uma roupa para ele. E significa que ele estava nu. Você sabe, um dos sinais de opressão é que as pessoas oprimidas sempre querem se despir. Imoralidade, falta de pudor é sempre sinal de opressão maligna. Não é sinal de liberdade, como alguns imaginam. É sinal de ataque demoníaco. A Bíblia fala, então, que ele vivia sozinho. Ele era antissocial, ele vivia se cortando, chorando, impelido para o deserto. Isso tudo são sintomas de ação de demônios. Mas a vontade de Deus é que pessoas que têm vivido isso experimentem completa libertação. Se você tem experimentado qualquer um desses sintomas na sua vida, isso é sinal de ataque maligno. Você não tem que se conformar. Não é a vontade de Deus. O Senhor vai mudar a sua história hoje. Vai mudar a sua vida hoje. A Bíblia fala, eu quero que você acompanhe comigo, verso 28 em diante. Diz assim, e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Rogo-te que não me atormentes, porque o Senhor ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias em grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Esse é o motivo pelo qual o Senhor tinha proposto atravessar o mar da Galileia. Ele tinha ouvido o choro daquele homem. Ele tinha ouvido que homens não poderiam ouvir. Aquele homem era uma ovelha perdida e o Senhor atravessou o mar para resgatá-la. Esse é o motivo porque no meio da travessia os demônios se levantaram. Você sabe? Os demônios percebem quando Deus está para fazer alguma coisa. Eu imagino que seja os anjos, a movimentação dos anjos ao nosso derredor se torna perceptível a eles. E eles sabem então que Deus está prestes a fazer algo tremendo na vida de alguém. E eles vêm então para tentar resistir. Para tentar resistir. A Bíblia fala então, quando o Senhor chegou lá, a Bíblia fala que o Senhor repreendeu os ventos. Lá em Efésios diz de potestades dos ares. Existem demônios que estão nos ares, tem demônios também que estão nas águas. É por isso que em muitos lugares, seitas, né, que fazem de sacrifícios e coisas espirituais, gostam de fazer em cachoeiras, na praia. Por quê? Porque demônios também habitam nesses lugares. Né? Então veja, quando o Senhor repreende, então Ele não está repreendendo só um evento físico, meteorológico. Ele está repreendendo demônios que estão se ocultando atrás deles. A Bíblia fala então que quando ele chega ali, os demônios logo se manifestam. E como é que os demônios se manifestam? A Bíblia fala que o Senhor pergunta para eles, qual que é o seu nome? E eles disseram, Legião. Por que disseram que era legião? Porque uma legião era um destacamento do exército romano, que tinha 6.000 soldados. 6.000
soldados. Então, isso significa que aquele homem tinha mais de 6.000 demônios, ou pelo menos 6.000 demônios nele. Não dá para imaginar o sofrimento de alguém que carrega 6.000 demônios. Então, aí fica mais fácil você entender por que ele vivia gritando, clamando, chorando, no meio dos sepulcros, despido, se flagelando com pedras, se machucando no meio do deserto. A Bíblia fala que o Senhor Jesus veio para as ovelhas perdidas. Isso significa que aquele endemoniado era um judeu, mas ele vivia numa das Decápolis. As Decápolis, se você não sabe, Deca vem de 10, eram 10 cidades romanas da cultura greco-romana que foram construídas dentro de Israel. Era uma propaganda da cultura romana. E aquele endemoniado vivia ali, oprimido naquele lugar. E lá eles criavam porcos. Aqueles demônios, então, eles pedem algo para o Senhor. Isso é uma coisa muito interessante, que os demônios pediram algo para o Senhor, clamaram a Jesus. Eles disseram, não nos mande para o abismo, mas deixa a gente entrar nesses porcos. E a Bíblia fala que o Senhor permitiu. O Senhor permitiu. Por que o Senhor permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos? Você sabe, se aquele endemoniado era judeu, isso significa que aquele pessoal que estava ali criando porcos, eles também eram judeus. Só que um judeu não comia carne de porco de jeito nenhum. Porco é um animal imundo, segundo a lei. E, no entanto, eles criavam porcos para quem? Para os romanos. Quem eram os romanos? Os inimigos. É muito ruim. Eles estavam criando algo para sustentar o inimigo. É muito ruim quando a gente providencia alimento para demônios ao nosso derredor. Não faça isso. Aí o Senhor permitiu que os demônios entrassem nos porcos. E diz a Bíblia que eram em torno de 3.000 porcos. 3.000. Isso significa então que foi 2 demônios para cada porco. E qual foi a reação imediata dos porcos? Aqui tem gente que interpreta de uma maneira, outros de outra. Não? Então tem gente que diz que os demônios entraram nos porcos e mataram os porcos. Eu pessoalmente não creio assim. Eu creio que os demônios entraram nos porcos e os porcos pularam no mar. Por que os porcos pularam no mar? Essa é a minha opinião. Eles acharam melhor morrer do que viver com 2 demônios dentro deles. O que um homem suportou talvez por anos, 6.000, os porcos não aguentaram 2 minutos e se lançaram no mar. Porque não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus para a sua criação. Então, a Bíblia fala que o Senhor, que os porqueiros, verso 34, se você quiser acompanhar aí no seu livro ou na Bíblia, verso 34 de Lucas 8, diz que os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. E de fato acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E ficaram dominados de terror. Que coisa horrível, eles deveriam ter ficado alegres. Quer dizer, eles não ficavam aterrorizados com uma pessoa endemoniada que não tinha corrente nenhuma que prendia, mas ficaram aterrorizados quando Jesus faz o milagre. E a Bíblia fala então que algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. E todo o povo da circunvizinhança dos Gerasenos rogou-lhe que retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. Que coisa estranha. Eles estavam com medo de Jesus, mas não tinham medo do endemoniado. Não tinham medo da ação de demônios. Então, veja bem, eu creio que há uma questão envolvida aqui. Você sabe quanto custa 3.000 porcos? Então hoje, eu perguntei para alguém, enquanto vinha para cá, 3.000 porcos custam em torno de R$1 milhão. R$1 milhão. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Para libertar um homem só. Um homem só. Então você tem noção do que foi isso para aqueles porqueiros? É muito dinheiro. E aí eles voltaram e contaram para os demais da cidade. Eu fico imaginando, aqui eu estou só imaginando, mas é plausível. Eles pensaram, olha, aquele lá é só um endemoniado. Aqui na cidade tem mais muitos, dezenas estão aqui na cidade. Para libertar um custou 3.000 porcos. E esses outros que estão aqui? Então é melhor pedir para ele ir embora. Nós não estamos preparados para esse tipo de coisa. Você sabe,
existe, infelizmente, muitas pessoas que acham que é muito caro a libertação de um homem. 1 milhão para libertar uma pessoa é dinheiro demais. Não, nós temos que ter outra postura. Então não são poucos aqueles que acham que para que construir prédios para pregar o evangelho, prédios de igreja, para que enviar missionários, para que sustentar tantos pastores, porque eles acreditam que é muito dinheiro gasto, é melhor dar comida, é melhor arrumar um lugar para guardar esse endemoniado, tadinho, de maneira mais humana. Você sabe, pregar o evangelho custa. Pregar o evangelho custa. Mas quantos valorizam o evangelho? Eu não estou dizendo que não devemos cuidar de pessoas como essas, não estou dizendo que devemos dar comida para quem está com fome, remédio para quem está doente, roupa para quem está desnudo. Acho que temos que fazer tudo isso, mas principalmente temos que pregar o evangelho. Porque não adianta você dar comida para alguém, dar remédio, dar roupa e ele ir para o inferno. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma, diz a palavra de Deus. Então a alma é a coisa mais importante, mas você sabe, as pessoas não pensam assim. Então, quando elas nos veem investindo muito dinheiro para enviar pastores, para abrirmos igrejas, para pregar o evangelho, então elas não acreditam que estamos fazendo uma obra que tem valor, mas acredite em mim, a obra que tem valor diante de Deus, os homens desprezam, mas é melhor agradar a Deus do que agradar a homens. Vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance. A Bíblia fala então que aqueles homens saíram e eles viram o endemoniado. E a Bíblia fala então que eles viram o endemoniado assentado aos pés de Jesus. De que maneira? Vestido em perfeito juízo. Essas são as características daquele que provou a graça de Deus. Primeira coisa que o texto diz é que as pessoas da cidade saíram e encontraram ele vestido. Estar vestido é algo vital. E aqui eu não quero falar do aspecto meramente físico, ok? Todo aquele que é salvo, que nasce de novo, que é liberto, ele é vestido de Cristo. A Bíblia fala que depois que Adão pecou, ele percebeu que estava nu, mas não havia roupa para ele. Como é que ele ia se apresentar diante de Deus? A Bíblia fala então que Deus mesmo veio, matou um animal e da sua pele fez roupas para o homem e para a mulher. Que animal era esse? É o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. De maneira que agora, quando Deus olhava para Adão, Deus não via Adão, mas Deus via o Cordeiro, estava vestido do Cordeiro. A mesma coisa acontece conosco hoje. Quando o Senhor olha para você, Ele não vê você, mas Ele vê Cristo. Você foi vestido de Cristo. E onde é que o Senhor arrumou roupa para dar para aquele homem? Tirou de algum dos discípulos? Não, não é a maneira como o Senhor faz. Ele nunca tira de um para dar para o outro. O Senhor tem em abundância. Eu creio que enquanto dormia no barco, Ele fez uma roupa de travesseiro. Porque ele estava já com algo em mente, ele ia buscar aquela ovelha perdida. Ele trouxe a roupa para dar para aquele que agora tinha sido liberto. O Senhor também provê roupa para você. Nós estamos vestidos diante de Deus e a nossa roupa é a justiça de Cristo. Amém? Segunda coisa que eles perceberam no homem, eles viram o homem vestido em perfeito juízo. Esse é outro sinal de alguém que experimentou o poder de Deus. Ele se torna lúcido. A mente dele é lúcida. As pessoas que ainda não foram libertas, elas vivem uma vida absurda, elas cometem pecados, elas fazem coisas completamente insensatas, sem lógica nenhuma. Quanto mais no pecado, mais insensata é a pessoa. Quanto mais ela experimenta luz de Deus, quanto mais ela prova da vida de Deus, é interessante, mas a sua mente natural se torna sóbria. Quando você se enche do Senhor, filho, no mundo, quando você se enche da bebida, você fica ébrio, embriagado. Mas na casa de Deus, quando nos enchemos do Senhor, nos tornamos mais sóbrios. Nós vemos com a clareza que não podíamos ver antes. Isso que o enchimento do Espírito faz, te dá clareza. A presença de Deus traz lucidez. Mas a opressão maligna torna a sua mente embotada, confusa. Você não sabe se quer ou se não quer, você gosta e não gosta ao mesmo tempo, você fala sim, ao mesmo tempo fala não, você não sabe direito como proceder, você não sabe como decidir, você está o tempo inteiro angustiado, a sua mente é confusa, você não tem raciocínio claro, suas conclusões são absurdas e você tem que retroceder, mas quando retrocede você não sabe para onde ir. Isso é sinal de ataque maligno. Quando o Espírito move na sua vida, você sabe, você entende. Amém? Tem lucidez.
A terceira coisa que o texto diz é que eles encontraram aquele que antes estava endemoniado assentado aos pés do Senhor. O que significa estar assentado? Temos falado para você que nesses dias compartilhamos algumas vezes, não é? Estar assentado na Bíblia é símbolo, alegoria, sinal de descanso. Você é salvo e colocado numa posição de descanso. Você não foi salvo para fazer algo, para realizar algo. Tudo bem, você vai fazer e vai realizar, mas a primeira lição, a primeira posição é a posição de descanso. Amém? No Senhor nós só podemos edificar depois que aprendemos o descanso. E a palavra do Senhor diz lá em Efésios 2,6 que depois que fomos salvos, nós fomos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Aquele que é salvo é introduzido no descanso. A maneira como nós servimos a Deus é no descanso. A maneira como nós somos guardados é descansando à sombra do Altíssimo. Você foi trazido para esse lugar de refúgio, para esse lugar de abrigo. Descanse. Quando você descansa, Deus trabalha por você. Mas o texto não diz que estava apenas assentado, diz que estava assentado aos pés do Senhor. Não nos assentamos em qualquer lugar. O lugar de descanso, a posição de descanso é aos pés do Senhor. Diz a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 10, que Jesus estava na casa de Lázaro e Marta e Maria estavam lá, mas Maria sentou-se aos pés do Senhor e Marta corria de um lado para o outro servindo a Jesus. Num certo momento, Marta fica indignada porque ela está trabalhando sozinha e Maria está sentada aos pés do Senhor. E Marta então fala para Jesus: Mestre, não te importas que eu fique trabalhando sozinha? Manda que a minha irmã venha ajudar. E o Senhor fala o que para ela? Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado. Está me entendendo? Quando você se senta aos pés do Senhor, você está escolhendo a melhor parte. Antes ele vivia no meio dos sepulcros, clamando, se cortando com pedras, impelido pelo deserto. Mas agora não, agora ele está sentado aos pés do Senhor. Ele pode receber a palavra, ele pode receber a nutrição, transformação. Lucas 8, verso 38 diz: o homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Essa é uma coisa interessante, essa é uma ordem do Senhor peculiar. Eu louvo a Deus, porque as coisas do Espírito, elas não são definidas com equações. O Senhor é como o vento, Ele é Espírito, o Espírito é como o vento, você não define, você não sabe para onde vai nem para onde vem. Para muitos o Senhor diz: siga-me. Mas esse aqui estava pedindo para seguir e o Senhor disse: não, você não vai seguir, você vai voltar para a sua casa. Então, o que podemos aprender disso aqui? Primeira coisa, precisamos entender que o primeiro lugar onde nós temos que testemunhar é na nossa casa. Esse é o primeiro lugar. Pode ser que não queiram nos ouvir, pode ser que não queiram aceitar, mas é o primeiro lugar, é o nosso primeiro campo missionário. Mas a segunda coisa, eu creio que ele tinha que voltar para casa, porque havia alguma coisa na relação dele, familiar, que tinha produzido um endemoniamento. Você sabe, tem famílias tão doentes, tão oprimidas, que produzem filhos endemoniados. É triste isso, mas acontece. E agora o Senhor diz: volta para sua casa, volta para os seus, porque você ficou doente lá, mas agora você vai ser cura para eles. Você vai levar para eles agora cura do céu. Quando eles virem você, vão querer ouvir. Tem famílias tão disfuncionais, tem famílias onde as pessoas são tão perturbadas por demônios que os filhos crescem dessa maneira. Mas quando você tem um encontro com o Senhor, sua história muda. Sua história muda. Amém? Isso é muito importante. Mas tem um outro aspecto dessa história, que é um paradoxo. Às vezes, você só avança se primeiro voltar. Há momentos em que para você avançar, primeiro você tem que ir lá para resolver coisas no seu passado. Concluir coisas que ficaram inconclusas. Amém? Poder encerrar coisas que não foram perfeitamente encerradas. Provavelmente esse homem tinha que encerrar algo. Então,
Outros o Senhor convidava para seguir, mas esse teve que voltar para casa. Lá em Marcos 5,19, queria ler com você esse versículo, que é o mesmo versículo, mas o Senhor acrescenta um detalhe importante. Diz assim: Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. E faz o que mais? Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Duas coisas o Senhor disse para esse homem. O Senhor o enviou. Antes, você percebe, é coisa interessante, né? A Bíblia fala que o Senhor também enviou os seus discípulos 2 a 2. Então ele se tornou um discípulo, só discípulos são enviados. E esse homem então recebeu uma missão dupla. Primeiro, vá para os teus. Vá e encontre os teus. Vá para a tua casa. Vá para a tua família. Segunda coisa, conta para eles, testemunha para eles o que a graça de Deus fez por você. É muita graça. Sabe uma coisa que me toca nesse texto? Eu quero encerrar dizendo para você, e eu sei que alguém vai precisar de ouvir isso. É que Jesus, depois que acabou, os moradores daquela cidade disseram para ele: retira-te de nós, estamos com muito medo. A Bíblia fala que o Senhor entrou no barco e foi embora. O Senhor não pregou um sermão, o Senhor não ensinou uma mensagem, o Senhor não curou nenhum enfermo, o Senhor não expulsou nenhum outro demônio. O Senhor veio só por causa desse. Ele estava em Cafarnaum e ele ouviu o clamor da ovelha perdida. Ele atravessou o mar. No meio do mar o diabo quis resistir, mas ninguém pode resistir à mão de Deus. Amém. O Senhor se levanta, acalma o mar, acalma o vento, chega do outro lado. Do outro lado diz a Bíblia que o endemoniado veio ao encontro de Jesus. E a Bíblia só menciona que Jesus desceu do barco. Parece que os discípulos nem desceram, ficaram com medo. Aquele homem era o mais desprezado. Aquele homem estava no lugar mais fundo do buraco que alguém podia chegar, com 6.000 demônios no corpo. Mas o Senhor vem para libertá-lo. O Senhor atravessou o mar por causa de um, porque um é importante. Ele não ficou cuidando das 99, ele largou as 99, foi atrás de um. Eu quero dizer para você que o Senhor também vem atrás de você. Você pode se considerar o último sem valor, mas ele atravessa o mar. Ele atravessou a distância que tem entre o céu e a terra, que nós nem sabemos quão longe é. Ele se fez homem por causa de você, porque ele nos conhece pelo nome. Ele não lida conosco como uma multidão sem face, não. Cada um de nós tem um nome para ele. E o Senhor hoje te colocou para ouvir isso, porque ele quer te alcançar. Aleluia. E mudar a sua história, mudar a sua percepção, mudar a sua disposição, transformar você num discípulo e te dar uma missão: voltar para casa e anunciar para os outros o que a graça de Deus fez por você. É o evangelho da graça, no final das contas, porque é muita graça o Senhor sair para buscar o que menos merecia. Então, se nesse jejum você ficou ou tem estado deprimido, melancólico, entristecido, e toda essa situação tem gerado em você medo, pânico, insônia, né? Você perdeu o sono, perdeu o apetite, você perdeu tudo. Hoje o Senhor quer restaurar em você vida abundante. Você não vai ser impelido para o deserto. Você não vai ficar gritando à noite nos sepulcros, não. O Senhor vai te dar um sono tranquilo. O sono dele no meio da tempestade. Amém? Vamos participar da mesa do Senhor hoje? Pastor Radamés. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Que palavra abençoada. Eu não sei quanto a você, mas eu fui muito edificado nessa noite. E eu quero deixar algo para você nessa noite, em cima dessa palavra. O Senhor é por você. O Senhor cuida de você. O Senhor está no controle da sua vida. E se você observar no texto, você está assentado em Cristo Jesus. Por isso, se você está em Cristo Jesus, eu quero te dizer, não tema. Não tema, não há crise grande demais, não há problema grande demais, porque o Senhor, Ele é o seu Deus, e Ele te convida hoje a estar sentado diante dEle. Esteja sentado diante dEle, e porque você está sentado, você também está vestido de Cristo. Amém? Vamos tomar a ceia, pega o seu pão, pega o seu cálice nessa hora. Aleluia. A palavra de Deus
Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, a palavra do Senhor diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo. Semelhantemente, ele pegou o cálice e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o cálice da nova aliança. Você faz parte dessa aliança. Sabe, a obra de Cristo, ela é uma obra completa na sua vida. Por isso, ao comer do pão, ao beber do cálice nessa noite, creia, você está experimentando da vida de Cristo em você. Você está experimentando do poder de Cristo na sua vida. Por isso, aonde você está, fecha seus olhos nesse momento, erga o seu pão aos céus nessa hora, repete comigo, fala assim: este pão é o corpo de Cristo, que morreu na cruz, no meu lugar, para me salvar. Na cruz, Ele levou os meus pecados, Ele pagou a minha dívida, toda maldição foi quebrada. E hoje, por esse pão, eu recebo cura, alegria, eu recebo a vida de Cristo. Hoje, a minha fé é renovada e o meu coração é incendiado no nome de Jesus. Pega o seu cálice, erga o seu cálice, repita comigo, diga: este cálice é o cálice da nova aliança que foi derramada na cruz para me salvar, me lavar e me perdoar e me santificar. Através dessa aliança, eu vou cumprir o propósito do Senhor na minha vida. Eu sou justificado, eu sou santificado, eu sou abençoado. Eu posso andar em unidade com a minha família e com a minha igreja. Eu sou filho amado, eu sou filho querido e abençoado em nome de Jesus. Tome do cálice e coma do pão nessa hora, em nome de Jesus. Em muitos lugares existe muita superstição. Então é uma flor sagrada, é uma água benta, é um tapete, é um lenço, essas coisas todas. Pastor, você não crê nisso? Você não precisa de crer nisso. O poder é de Cristo, não é de coisas. Então nós não temos esse tipo de coisa, mas nós cremos no pão e no cálice. Porque isso foi o que o Senhor Jesus nos deixou. Ok? Essas outras coisas, esses outros objetos não dizem respeito a nós. O que diz respeito a nós é a mesa do Senhor. E você participou dela agora. Isso tem poder na sua vida. Creia. A cada dia você está sendo nutrido e alimentado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor continue te abençoando e até amanhã nesse mesmo horário.